A noite tinha engolido completamente Goiânia quando deixei a cidade, carregando uma carga que precisava chegar ao destino antes do amanhecer. O caminhão avançava solitário pela BR, com o asfalto ainda molhado da chuva que caíra horas antes. Os faróis cortavam a escuridão, refletindo nos pequenos poços d'água, mas fora isso, não havia nada além do vazio. O vento frio entrava pela cabine, invadindo meus ossos, trazendo uma sensação de desconforto que não vinha apenas do frio. Cada sopro parecia mais intenso, como se a própria estrada respirasse junto comigo. Enquanto dirigia, percebi que a estrada se estendia infinitamente à frente, sem curvas visíveis, sem sinais de vida além do caminhão. O silêncio pesava. Não era apenas a ausência de sons, era um silêncio que parecia engolir qualquer pensamento, preenchendo minha mente com a sensação de estar completamente só. As árvores que margeavam a rodovia projetavam sombras que se contorciam estranhamente, mexendo de forma imperceptível, mas suficiente para que eu sentisse que algo observava a cada instante. Meu coração começou a bater mais rápido, e um frio gelado percorreu minha espinha, aquela apreensão que se instala sem explicação que torna cada segundo insuportável. Foi então que notei o movimento à distância. Inicialmente, pensei se tratar de outro veículo, mas não havia faróis, nem o menor sinal de luz. Apenas uma forma escura, deslizando pelo asfalto como se flutuasse. Meu peito apertou, e a cabine, antes espaçosa, pareceu encolher, me envolvendo em uma sensação sufocante. Era impossível desviar o olhar, e a cada instante que passava, a sensação de que algo sobrenatural se aproximava aumentava. Minhas mãos suavam no volante, e eu podia sentir cada músculo tenso, pronto para reagir, mesmo sem saber exatamente a quê. O cheiro de asfalto molhado misturado a um aroma metálico estranho se infiltrava pelo ar-condicionado, uma presença quase física que me deixava ainda mais inquieto. Cada reflexo dos faróis nas poças parecia esconder algo que se movia por trás, algo que esperava pelo momento certo para revelar-se. O tempo parecia desacelerar. Cada quilômetro percorrido era uma eternidade. Cada árvore parecia alongar-se, como se quisesse prender o caminhão ali. Por instantes, o mundo exterior desapareceu completamente, e eu só tinha a estrada, a chuva antiga que ainda umedecia o chão, e aquela figura escura que mantinha uma presença constante, mesmo que à distância. Eu sabia que não podia simplesmente parar, mas a ideia de avançar era igualmente aterrorizante. E então, sem qualquer aviso, senti que algo estava muito próximo. Não era apenas a visão. Era a percepção de que meu corpo inteiro estava sendo vigiado, de que cada movimento meu era notado. A estrada, antes vazia e neutra, agora parecia viva, pulsando com um ritmo próprio, respirando ao meu redor. Eu não podia mais pensar com clareza, apenas dirigir, tentando manter a razão diante do inexplicável. Cada farol refletido no espelho era um momento de alívio temporário, e cada sombra projetada na lateral da cabine parecia carregar mais do que simples escuridão. A noite continuava sem fim, e eu, sozinho naquela estrada deserta, percebi que algo havia mudado para sempre naquilo que eu considerava seguro. A sensação de ser observado não era apenas medo, era uma presença real, silenciosa e constante, que me acompanharia por toda a madrugada. A estrada continuava interminável, e cada quilômetro percorrido parecia arrastar o tempo consigo. A figura escura que eu havia visto antes parecia acompanhar cada movimento, embora eu não conseguisse determinar a distância exata. Havia algo na forma como o ar ao redor da cabine parecia se comprimir, como se o espaço próximo à estrada estivesse sendo moldado por uma força invisível. Meu coração acelerava, e uma sensação de vulnerabilidade absoluta tomou conta de mim. Estava sozinho, mas sentia a presença de algo que me estudava, paciente e silenciosa. Quando olhei novamente para o horizonte, pude ver a silhueta se aproximando lentamente, mas com uma segurança impossível de ignorar. Era humana, mas algo estava profundamente errado em suas proporções. Braços longos demais, pernas que pareciam esticar-se além do natural, cabeça erguida de forma que parecia desafiar qualquer lógica. Cada passo que dava não parecia tocar o chão. Era como se deslizar por cima do asfalto, desafiando a gravidade e a realidade. O frio dentro da cabine tornou-se mais intenso, gelando meus ossos por dentro. Um odor úmido e metálico invadiu o espaço, misturado com o cheiro da terra molhada à beira da estrada. Era um aroma estranho,
desagradável e familiar ao mesmo tempo, que ativava memórias antigas de medo e desamparo. Eu sentia cada fibra do meu corpo reagir, o coração martelando, os músculos rígidos, cada pensamento focado apenas em sobreviver. Olhei pelo retrovisor, e por um instante a figura desapareceu. O alívio foi imediato, mas fugaz. O medo persistia, mais silencioso, mas intenso, como se o mundo inteiro tivesse se transformado em um observatório de minha própria vulnerabilidade. Cada sombra projetada pelas árvores parecia mover-se com intenção. Cada reflexo da luz nos vidros do caminhão parecia esconder olhos invisíveis. A estrada não era mais apenas um caminho. Era um labirinto de sensações, onde cada som e cada movimento carregava promessa de algo desconhecido. A presença, mesmo sem se mostrar, preenchia todo o espaço ao meu redor. Era uma pressão sutil, quase física, como se o ar estivesse mais denso perto da cabine, tornando cada respiração mais difícil. Eu sentia que qualquer passo em falso poderia revelar-me completamente, que cada movimento meu era observado e interpretado. A sensação de impotência cresceu, e uma ansiedade visceral tomou conta de mim, uma mistura de desespero e fascínio que me impedia de pensar em outra coisa. E então percebi, não era apenas a figura que me assustava. Era o próprio ambiente, transformado por sua presença. A estrada, as árvores, o vento, até mesmo o próprio caminhão pareciam reagir a ela. Cada detalhe ao redor tinha vida própria, moldada por algo que eu não podia compreender, mas que sentia profundamente. A noite estava viva, pulsando com uma tensão que penetrava minha pele, e eu era apenas um intruso naquele território silencioso e cruel. A neblina começou a se formar de repente, envolvendo o caminhão em uma cortina densa e úmida que diminuía a visibilidade a poucos metros à frente. Cada farol parecia difundir-se em nuvens cinzentas, e o asfalto desaparecia sob o véu úmido. O silêncio agora era quase absoluto, exceto pelo rugido constante do motor e pelo som ritmado dos pneus cortando a estrada molhada. Mas havia algo mais, algo imperceptível, que fazia a cabine parecer menor, apertada, como se o espaço estivesse encolhendo ao meu redor. Foi nesse instante que senti o primeiro toque. Algo roçou a lateral do caminhão, leve, quase imperceptível, mas suficiente para que meu corpo reagisse imediatamente. Virei a cabeça, com a respiração presa, esperando ver qualquer coisa, mas não havia nada. Apenas sombras dançantes, moldadas pela luz difusa, e a sensação esmagadora de que algo se aproximava cada vez mais. Então ela reapareceu. A criatura estava ao meu lado, mais próxima do que jamais imaginei possível. Sua pele era translúcida, quase como fumaça condensada, e os ossos sob ela se destacavam de maneira desconcertante. Os dedos longos, curvados, se moviam lentamente, como se testassem o espaço. Ao redor, explorando o mundo ao qual não pertenciam. Seus olhos, claros e sem vida, fixavam-se em mim com uma atenção absoluta, penetrando na minha mente, ampliando cada medo e cada dúvida. A cabine parecia um refúgio, mas eu podia sentir seu olhar atravessando metal e vidro, uma presença que não podia ser ignorada. Cada pensamento me parecia exposto, cada lembrança e insegurança se tornava visível diante daquela criatura. Tentei ligar o rádio, buscar qualquer distração, mas tudo que saiu foi um chiado contínuo, como se a própria cabine estivesse isolada do mundo, separada em um espaço onde apenas nós dois existíamos. O medo tornou-se físico. Meu peito apertava, a respiração era irregular, e a sensação de ser observado de forma absoluta me deixava sem forças para reagir. A criatura não se moveu agressivamente, mas sua presença era sufocante, invadindo cada canto do meu corpo e da minha mente. A estrada, antes um simples caminho, agora era uma extensão daquele encontro. Cada árvore, cada sombra, cada farol refletido no asfalto carregando a tensão que pairava no ar. Por minutos se pareceram horas. Segui pela estrada, sentindo cada passo da criatura junto ao caminhão, mesmo sem conseguir vê-la totalmente. A neblina escondia detalhes, mas não podia ocultar a sensação de que algo implacável caminhava comigo, silencioso e paciente. Eu era apenas um passageiro naquela viagem, conduzido pelo medo, tentando desesperadamente encontrar alguma saída antes que a estrada e aquela presença se tornassem inseparáveis. O medo me consumia por inteiro. A cada segundo, eu sentia que aquela presença se aproximava mais, mesmo sem vê-la claramente.
A neblina se tornará quase sólida, densa o suficiente para transformar a estrada em um túnel cinzento e sem horizonte. A luz dos faróis se dissolvia diante de mim, e o asfalto parecia se mover, distorcendo-se como se respirasse sob as rodas do caminhão. Acelerei. O motor rugiu com força, o som se misturando ao vento frio que invadia a cabine pelas frestas. O painel tremia, e o volante parecia quente, quase vivo em minhas mãos. A sensação era de que o caminhão não avançava, como se o espaço se esticasse infinitamente à frente, prendendo-me a uma estrada que nunca terminaria. Mesmo com o motor em alta rotação, eu podia sentir, com uma clareza doentia, que ela ainda estava ali. Não corria atrás do caminhão. Movia-se ao lado, acompanhando-me como uma sombra inevitável. Às vezes, sua forma aparecia brevemente na neblina, distorcida, alta demais, contorcendo-se de maneira antinatural. Seus movimentos não seguiam o ritmo humano. Era como se o tempo ao redor dela se fragmentasse, tornando impossível compreender onde terminava o corpo e onde começava o vazio que o cercava. O ar ficou pesado, e uma pressão estranha começou a se acumular dentro da cabine. O som do motor parecia distante, abafado, como se viesse de outro lugar. A cada curva, a sensação de estar sendo empurrado para fora do mundo crescia, como se a estrada estivesse me expulsando de sua realidade. Tentei abrir os vidros, gritar, fazer qualquer coisa que me trouxesse de volta à lucidez, mas era como se o caminhão estivesse isolado, suspenso em um espaço onde o tempo havia deixado de existir. A criatura aproximava-se, e por um instante vi seus olhos pela janela, frios, sem expressão, refletindo não a luz dos faróis, mas algo mais profundo, algo que parecia vir de dentro de mim. Era como se ela estivesse me observando não de fora, mas de dentro da minha própria mente. O pânico tomou conta. Apertei o acelerador até o fundo, o corpo inteiro tremendo, e a estrada se transformou em um borrão cinzento e sem forma. O som do motor já não me pertencia. Era apenas o eco de algo distante, um ruído que me lembrava que eu ainda existia. Cada árvore parecia se inclinar em minha direção, e o ar ao redor do caminhão vibrava com uma energia pesada, quase sufocante. Eu sabia que não podia parar, mas também sabia que não havia mais para onde ir. A estrada se esticava infinitamente, e o mundo fora dela parecia ter desaparecido completamente. Em algum ponto, entre a velocidade e o desespero, percebi que já não sabia se estava fugindo dela ou sendo guiado para onde ela queria me levar. Aquela estrada havia deixado de ser apenas um caminho. Tornará-se uma armadilha, um limbo entre o real e o impossível, onde o medo não era mais uma reação, mas uma entidade viva, pulsando dentro de mim, moldando cada pensamento e cada batida do meu coração. Não sei quanto tempo dirigi. O relógio no painel havia parado em algum momento, e a estrada parecia girar sobre si mesma, repetindo os mesmos trechos, as mesmas árvores, o mesmo vazio. Mas então, como se o próprio mundo tivesse soltado um suspiro, avistei uma placa desgastada anunciando um trevo adiante. A luz fraca de um posto de combustível surgiu entre a névoa, tímida, como uma promessa distante de realidade. Diminuí a velocidade, os músculos das mãos ainda travados no volante. Quando o caminhão finalmente parou, o silêncio foi absoluto. O motor se calou, e a única coisa que estava era o som do meu próprio coração, ainda descompassado. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que tudo havia acabado. Mas algo dentro de mim sabia que não era bem assim. Olhei pelo retrovisor. A estrada estava vazia, coberta por uma névoa fina que se dissipava lentamente. Não havia sinal de movimento, nem vestígio da criatura. E ainda assim, a sensação de presença persistia. Uma sombra invisível que parecia ter se alojado dentro da cabine, observando em silêncio. Desci do caminhão, os joelhos tremendo, e caminhei até a beira da estrada. O ar era pesado, frio, e o cheiro metálico que me acompanhará a noite inteira ainda estava ali, fraco, mas inconfundível. As luzes do posto tremulavam à distância, e cada lampejo me fazia acreditar que algo se movia nas sombras entre os postes. Permaneci ali por alguns minutos, tentando entender o que havia acontecido, tentando convencer minha mente de que ainda estava desperto. Quando entrei na loja de conveniência, o atendente me olhou com estranhamento. Perguntou se eu estava bem, mas minha voz não saía. Meus lábios se moviam, mas nenhum som vinha.
Era como se parte de mim ainda estivesse presa lá fora, na estrada, sob a névoa. Com um esforço, consegui apenas balançar a cabeça e seguir até o banheiro, lavar o rosto e olhar-me no espelho. Por um instante, jurei ter visto algo atrás de mim. Uma sombra fugaz, alta, contorcida, parada na porta por menos de um segundo antes de desaparecer. O reflexo no espelho mostrou apenas o vazio, mas o frio que percorreu minha espinha confirmou que ela ainda estava lá, não do lado de fora, mas dentro de mim. Voltei ao caminhão antes do amanhecer. O céu começava a clarear, e a estrada parecia comum novamente. Os pássaros cantavam, e a neblina se desfazia em fios finos de vapor que se perdiam no ar. Tudo parecia normal, mas eu sabia que algo havia mudado. Aquele trecho da BR já não era apenas uma rota. Era um lugar marcado, um ponto entre mundos, onde o medo ganhava forma e onde silêncio escondia vozes que não pertenciam a este lado da realidade. Desde aquela noite, nunca mais dirigi sozinho. Ainda sinto o peso do olhar da criatura quando o horizonte escurece e as luzes da estrada se perdem ao longe. Às vezes, o rádio chia sem motivo e o cheiro de metal úmido volta, suave, mas inconfundível. Nessas horas, desligo tudo e espero em silêncio, lembrando que há presenças que não desaparecem com o amanhecer. Elas apenas esperam que você volte para a estrada certa. E assim termina a história da estrada deserta, onde o medo não desaparece com o amanhecer, apenas adormece à beira do asfalto, esperando o próximo viajante solitário. Se você sentiu a tensão dessa jornada, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que faria se estivesse no lugar do caminhoneiro. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. Agora, respire fundo, apague as luzes e prepare-se. A próxima história começa em instantes. A noite já tinha engolido o horizonte quando deixei Goiânia. A chuva havia cessado há pouco e o cheiro de terra molhada se misturava ao diesel e ao frio que atravessava a cabine do caminhão. A BR se estendia à frente como uma linha infinita, coberta por uma névoa espessa que subia lentamente dos campos e se arrastava sobre o asfalto. Os faróis lutavam para cortar aquela cortina branca, e o que antes era apenas estrada começou a parecer um túnel sem fim, silencioso e opressor. A solidão era palpável. O rádio estava desligado, e o único som era o ronco constante do motor e o leve estalar do asfalto úmido sob os pneus. Mesmo assim, algo parecia fora do lugar. A sensação era de que a estrada havia mudado sutilmente, como se o tempo tivesse desacelerado, como se eu estivesse sendo puxado para dentro de algo invisível. A paisagem ao redor tornava-se indistinta, e cada árvore que surgia no limite da visão parecia curvar-se levemente na minha direção. A névoa não parava de se adensar. Começou a engolir as cercas, os marcos quilométricos, os galhos secos. Era um branco denso, vivo, que se movia com lentidão, como se respirasse junto comigo. Dentro da cabine, o ar parecia mais pesado, e o frio não era mais apenas uma sensação física. Era um incômodo que nascia no peito, uma inquietação que não tinha explicação. Foi então que a percebi pela primeira vez. Uma forma escura, imóvel à margem da estrada, parcialmente coberta pela névoa. No início, pensei ser um poste, uma árvore, talvez uma sombra projetada pelos faróis. Mas à medida que o caminhão se aproximava, a forma pareceu se mover, um leve deslizar, quase imperceptível, mas suficiente para congelar meu corpo. Meu primeiro instinto foi reduzir a velocidade, mas algo dentro de mim impediu. Era como se parar fosse um erro, como se algo estivesse à espera desse gesto. A figura parecia humana, mas havia algo profundamente errado em sua postura, no comprimento dos braços, na forma como se destacava da neblina. Ela não caminhava, flutuava levemente sobre o chão, como se o peso não fizesse parte de sua existência. Um arrepio percorreu minha espinha, e o frio dentro da cabine aumentou de forma repentina. A respiração tornou-se curta e irregular, e o silêncio parecia crescer, engolindo o som do motor. O tempo desacelerou. O caminhão avançava, e aquela presença permanecia ali, imóvel, observando. Tentei desviar o olhar, concentrar-me no asfalto, mas a imagem se fixou em minha mente como uma lembrança que se recusa a desaparecer. Por um instante, a estrada pareceu se alongar diante de mim, e tive a sensação de que jamais sairia dali. A figura desapareceu poucos segundos depois, dissolvida pela névoa,
mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Não importava para onde eu olhasse, a estrada à frente parecia viva, como se esperasse algo. E dentro de mim, uma certeza começou a crescer lentamente. Aquela noite não seria como as outras. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã quando o rádio do caminhão começou a chiar. Um ruído baixo, intermitente, que soava como sussurros perdidos entre as frequências. Tentei mudar a estação, mas o som persistia, como se o chiado seguisse meu movimento. Então, por um breve instante, ouvi algo distinto, uma voz fraca, arrastada, repetindo algo que parecia meu nome. Soltei o botão do rádio e fiquei imóvel. O som cessou. Apenas o motor e o ruído abafado dos pneus sobre o asfalto molhado. O nevoeiro agora era mais denso e o farol refletia sobre ele como luz sobre um espelho empoeirado. Era impossível enxergar mais do que alguns metros adiante. A solidão começou a pesar. Cada segundo parecia se estender em minutos. Meu corpo reagia antes da mente. Um calafrio percorreu minha espinha, e o suor gelado escorria pela testa, mesmo com o frio cortante. Então a vi novamente. A figura, surgindo ao longe, bem no limite entre o que o farol podia alcançar e o que a escuridão escondia. Estava parado no meio da estrada, imóvel, como uma sombra sólida. Pesei no freio com cuidado, e o caminhão respondeu com um leve deslizar, a fumaça dos pneus se misturando à neblina. Quando olhei de novo, a figura não estava mais lá. Olhei para os lados, buscando algum sinal de movimento. Nada. Apenas aquele silêncio espesso, quase material, que parecia pressionar o ar dentro da cabine. Peguei o rádio novamente, tentando chamar alguém, qualquer um. A resposta foi um estalo forte, seguido de um breve ruído. E então a mesma voz, agora mais clara, sussurrou meu nome de novo, mas dessa vez veio de dentro da cabine. Girei a cabeça lentamente, e por um instante, juro que vi algo refletido no vidro do passageiro. Uma silhueta disforme, curvada, parada atrás de mim, respirando de um modo irregular e úmido. Meu coração disparou. Toquei a ignição, engatei a marcha e acelerei. A estrada se abriu à frente como um corredor de sombras. O rádio emudeceu. O chiado desapareceu, mas a sensação de que algo continuava ali comigo, escondido na penumbra da cabine, não me deixava. Continuei dirigindo, com os olhos fixos na estrada, sem ousar olhar para o banco ao lado. Mas, a cada curva, o reflexo no vidro mostrava um contorno que não era o meu. As horas pareciam se arrastar enquanto o caminhão avançava lentamente pela estrada coberta de névoa. O ar dentro da cabine estava denso, pesado, quase impossível de respirar. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o som do meu próprio coração, acelerado, tentando acompanhar o ritmo frenético do medo. A cada olhar para o espelho retrovisor, algo parecia errado. Às vezes, eu via apenas a escuridão se misturando à neblina. Outras vezes, jurava ver uma silhueta se movendo entre os faróis vermelhos do caminhão. Era uma sombra que se distorcia e desaparecia antes que eu pudesse ter certeza. Tentei racionalizar. O cansaço, o nevoeiro, a solidão. Tudo isso podia estar pregando peças na minha mente. Mas então veio o som, um leve estalo, como o rangido de algo se mexendo no banco de trás. Eu congelei. O caminhão seguia em linha reta, mas minhas mãos já tremiam no volante. Devagar, virei o rosto e meus olhos encontraram algo no espelho lateral. Havia uma mancha escura no vidro da janela do passageiro, como se alguém tivesse encostado a mão ali, deixando um rastro úmido e comprido. Meu corpo inteiro ficou tenso. O nevoeiro do lado de fora pulsava, se movendo de maneira irregular, quase viva. E, então, do meio daquela massa branca, algo começou a surgir. Uma figura alta, magra demais para ser humana, se aproximava flutuando, a cabeça pendendo para o lado, os olhos pálidos brilhando como pequenas luzes no escuro. Ela não caminhava, deslizava, sem som, acompanhando a lateral do caminhão. Por um momento, achei que era apenas mais uma visão, até que o ar dentro da cabine ficou gelado, tão frio que o vidro começou a embaçar. No reflexo do espelho, a criatura agora estava mais próxima. Seu rosto parecia se dissolver e se recompor a cada segundo, como se a própria névoa moldasse. Eu podia ver o contorno de uma boca se abrindo lentamente, revelando o vazio dentro. Nenhum som saía dela,
mas algo dentro de mim dizia que ela tentava falar. Foi então que o rádio ligou sozinho. Nenhum canal, nenhuma música, apenas um ruído contínuo e, no meio dele, uma frase distorcida. Você não devia estar aqui. Meu estômago se revirou. A criatura desapareceu na névoa, mas o rastro de frio permaneceu. Segurei o volante com força e acelerei, sentindo o caminhão estremecer sob meus pés. A estrada parecia não ter fim, e cada quilômetro percorrido apenas me levava mais fundo para dentro daquele pesadelo. Atrás de mim, o rádio continuava sussurrando, agora mais rápido, mais urgente, e no fundo do som, entre o ruído e o vento, havia algo novo. O som de passos, lentos, arrastados, vindo do compartimento de carga. O caminhão balançava levemente sobre o asfalto irregular, e cada solavanco parecia vibrar direto dentro do meu peito. A estrada estava completamente deserta. O nevoeiro era agora uma parede espessa que engolia tudo ao redor, e o mundo parecia reduzido ao brilho amarelado dos faróis e ao ronco abafado do motor. Mas o que me atormentava não vinha de fora. Era o som surdo, insistente, vindo da carroceria. Algo se movendo, arranhando metal com lentidão, como se algo rastejasse lá dentro. Eu sabia que não havia ninguém além de mim naquela viagem. Nenhum animal, nenhuma carga viva. E, mesmo assim, o som estava lá, pulsando em intervalos regulares, como se acompanhasse meu próprio batimento cardíaco. Agarrei o volante com força, tentando ignorar, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o balanço da estrada. Mas o ruído aumentou. Agora era possível ouvir passos. Passos dentro do caminhão. Meu corpo inteiro travou. O ar parecia preso nos pulmões, e o frio da noite penetrou pela pele como agulhas. Por um instante, pensei em parar, mas uma sensação profunda de perigo me impediu. Algo dentro de mim dizia que, se eu parasse, não conseguiria sair dali. O espelho retrovisor refletia apenas o breu. Nenhum farol atrás, nenhuma luz à frente. Apenas a escuridão se movendo, viva e densa. Então, no reflexo do vidro lateral, vi algo surgir atrás da cabine. Uma forma alta, inclinada, movendo-se devagar, sem ruído. A figura tinha os mesmos olhos pálidos, brilhando com uma luz fria, e uma pele que parecia feita de neblina. Ela se aproximou da janela. Os contornos do rosto eram disformes, a boca se abrindo como uma fenda irregular. De dentro dela saía um vapor escuro que se espalhava pelo ar, invadindo a cabine. O cheiro era de ferrugem, um odor úmido e pesado que fazia o estômago revirar. Eu já não sabia se o caminhão ainda seguia pela estrada ou se estava preso num pesadelo sem saída. Gritei para afastar o desespero, pisei fundo no acelerador e senti as rodas derraparem sobre o asfalto molhado. O motor rugiu, e o caminhão avançou com violência, engolindo o nevoeiro à frente. O rádio voltou a chiar, e entre os ruídos, ouvi a mesma voz de antes, mais clara, mais próxima, dizendo meu nome, seguida por uma respiração profunda, que parecia vir de dentro do banco do passageiro. Olhei de lado, e lá estava ela, a criatura sentada ao meu lado, imóvel, os olhos voltados para mim. Por um momento, o tempo parou. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Só sentia o peso daquela presença. Ela não me atacou, apenas me olhava, e quanto mais eu tentava desviar o olhar, mais sentia o ar rarefeito e gelado. Então, de repente, ela inclinou a cabeça como se escutasse algo distante e desapareceu. Evaporou no ar, dissolvendo-se em fumaça, deixando apenas o frio e o silêncio. Mas o som na carroceria não cessou. Agora era mais forte, mais próximo, como se algo estivesse prestes a sair de lá. O som na carroceria crescia, arranhando metal em intervalos irregulares, como se algo estivesse tentando se libertar. Eu sentia o caminhão vibrar sob o peso de uma presença que não podia ser física, mas era real o suficiente para gelar meu sangue. O farol iluminava o nevoeiro adiante, revelando apenas um túnel branco e interminável. O painel tremia, as luzes piscavam, e o motor parecia lutar contra algo invisível. O rádio ainda chiava, e no meio da interferência, uma voz sussurrava em tom baixo, repetindo meu nome de forma arrastada, como um chamado antigo que eu não queria ouvir. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabine. O medo era quase palpável, um peso sobre o peito que dificultava respirar.
Eu precisava chegar a algum lugar, qualquer lugar, antes que aquela coisa se libertasse. Foi então que, à frente, um ponto de luz rompeu a escuridão. Um posto de combustível. Pequeno, isolado, mas real. A esperança surgiu como um lampejo, e eu acelerei o máximo que pude, sentindo o caminhão se sacudir com força. O som na carroceria cessou de repente. Nenhum ruído, nenhum arranhar, apenas o motor e o vento atravessando o nevoeiro. Cheguei ao posto e estacionei com um tranco. As luzes amarelas dos postes traziam uma sensação de segurança frágil, mas suficiente para que eu respirasse de novo. Desci da cabine ainda tremendo. O ar frio cortava o rosto e o silêncio era profundo. Nenhum atendente, nenhum outro veículo. Apenas o som distante do vento passando pelos galhos secos ao redor. Caminhei até a parte traseira do caminhão, com as mãos trêmulas, e abri a carroceria. Dentro, apenas a carga intacta, nada fora do lugar. Nenhum sinal de que algo estivera ali. E mesmo assim, o medo não diminuía. O ar parecia pesado, impregnado por algo invisível. Fechei as portas com força e voltei para a cabine. Foi então que percebi. No espelho retrovisor, havia algo no meio da estrada. A silhueta alta, imóvel, cercada pela neblina. Observando. Fiquei ali por alguns segundos, paralisado, sem coragem de piscar. Então, lentamente, a figura começou a se afastar, desaparecendo entre o nevoeiro até sumir completamente. Deixei o caminhão ligado, sem coragem de apagar o motor. A cada farol que cruzava a estrada, eu esperava ver aquele vulto novamente. Mas ele nunca mais apareceu. Ainda hoje, quando viajo por estradas desertas, sinto o mesmo frio no ar e o mesmo peso nos ombros. Às vezes, no reflexo do vidro, juro ver dois olhos pálidos me observando por um instante. E sei que ela ainda está por aí, à espera de outro motorista solitário que se atreva a cruzar a névoa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!